Graça e paz, igreja. Amém? Gênesis capítulo 28. Bom, nós estamos homenageando os pais, né? A igreja está homenageando os pais. Mas eu gostaria de pegar um aspecto que é tão importante, o papel do pai na vida não só dos filhos, mas da sua família. Quem aqui já está casado, tem filhos, né? Olha, tem uma turma grande, né? O que nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitos problemas no meio da sociedade. Existem várias teorias, né? Várias posições, pessoas colocando as razões disso, da onde que vem, né? De onde que vem esses problemas sociais que nós estamos enfrentando hoje, tão grandes. E nós sabemos que uma sociedade ela é constituída de famílias, né? É constituída de famílias. Então, uma sociedade menor chamada família, né? E o grupo de famílias forma-se uma sociedade. Lógico que tem algumas outras coisas mais para caracterizar uma sociedade. Mas eu não gostaria de me estender hoje, mas eu gostaria de trazer algo que tem sido lesado, tem sido distorcido e tem afetado sensivelmente as famílias, que é a autoridade sacerdotal. Entendem isso? O papel do homem cristão no meio da sua família. Ele é muito mais do que o homem que tem a última palavra. É muito mais do que isso. Até para que a última palavra deste homem seja honrada, ele tem que entender que ele tem uma autoridade espiritual, uma responsabilidade espiritual no meio da sua família. Isso foi perdido, né, irmãos? Isso foi perdido de várias formas. Houve uma confusão, né, na conquista, um pouco na conquista que as mulheres tiveram no percurso dos anos, a liberdade, né, que as mulheres buscaram. Em parte foi muito bom, mas em parte se perdeu, né? Isso não é uma crítica às mulheres que estão aqui, não é isso, mas é algo para a gente fazer uma retrospectiva. O quanto que nós ganhamos e quanto que nós perdemos em estar criando coisas novas, aparentemente interessantes, modernas, mas não à luz da palavra. Eu gostaria de ler, a gente vê o efeito de uma autoridade sacerdotal na sua família. Vamos lá? Gênesis 28, vamos começar no versículo 3. Tá? Diz assim, 3 e 4. Aqui, quando Isaac chama Jacó para abençoá-lo, diz assim, no começo, versículo 1, vamos no 1, vai. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua o quê? Bênção, e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Vamos começar aqui. Isaac, ele falou o que para Jacó? Ele deu o que? Uma ordem. Mas espera aí, Jacó, ele era um jovenzinho? Ele era um garotinho? Não, era um marmanjo. E o pai dele fez o quê? Deu uma ordem. Estão captando aí? Ô pai, dá licença, já viu a minha idade?
Eu não sou mais criança. Opa! Existe isso no meio do povo de Deus. Está existindo, mas não deveria existir. Pai, sempre pai, e mãe, sempre mãe. Honra teu pai e tua mãe, e os seus dias se prolongarão sobre a terra. Mas vamos lá. Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Aí lá vem a bênção. E o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão. Passa-se alguns anos. Esse capítulo 32. Já se passou alguns anos aí. Jacó vai se encontrar depois de alguns anos novamente com seu irmão Esaú, e aí a situação está temerosa ali. Mas olha, capítulo 32, versículo 10, olha o resultado da bênção do pai. Não sou digno, é que ele falando, né? Jacó. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Está entendendo aqui, irmãos? Jacó fugiu para o deserto. Então, quando nós vamos estudando a palavra do Senhor, nós vamos vendo como é que Deus trabalha. Existe princípio de autoridade, reino de Deus, qualquer lugar organizado tem princípios de autoridade, tem hierarquias. Não existe todo mundo manda, não existe todo mundo se submete, não é assim que funciona. Existe uma estrutura para que haja organização, isso no mundo espiritual é assim, e no mundo que nós vivemos aqui é assim. Mas nós estamos hoje vivendo um tempo onde o filho e o pai são amigos, igualmente no mesmo nível. Isso está errado, não existe isso. Pai e filho é filho. O filho só pode alcançar a amizade do seu pai se ele respeitar a posição paterna. Por quê? Porque um dos princípios de amizade é respeito. Como pode ter amizade se não tem respeito? Como pode ter amizade se não valoriza a outra pessoa? Não se valoriza apenas a figura, se valoriza pelo que a pessoa é. Então, pai é a autoridade instituída por Deus sobre as nossas vidas, sobre os filhos. Esta é a posição. Dá para ser amigo de uma autoridade? Sim. Dá para ser amigo de Deus? Hã? Mas de qualquer jeito eu me torno amigo de Deus? Todos são chamados para quê? Para serem filhos? Todos são chamados para servir o Senhor, né? Mas o texto bíblico diz que alguns foram chamados de amigos. E foram poucos. Porque envolve o quê, queridos? Envolve fidelidade. Envolve submissão, obediência. Estão entendendo? E todas as pessoas que viveram acreditaram nisso e viveram desta forma a palavra de Deus. Portanto, Deus nos revela que estas pessoas tiveram bênçãos diferenciadas sobre a terra. Fora a promessa. Todos nós temos a promessa da vida eterna. Mas sobre a terra tiveram a vida diferenciada. Mas com a questão do
sustento da família, a questão de algumas disputas que existem. Hoje nós vivemos um tempo de muito materialismo, né? Então, às vezes as pessoas estão buscando mais para ter um pouco mais, para conquistar coisas novas, mas aquilo às vezes nem é tão importante, mas porque o outro tem, você tem que ter, e a gente vai entrando às vezes nesse ritmo, sem avaliar muito bem o quanto que está valendo a pena ter tantas coisas e perder outras, né? Então, aqui, eu queria deixar para vocês, pais, o seu papel não é ganhar dinheiro. Se você está entendendo que você ganha dinheiro e a tua esposa que cuida da casa, você ainda precisa conhecer bem da palavra de Deus. Nós temos um chamado de Deus. Se alguém tem um chamado sacerdotal, né, na questão do ministério da palavra, a própria palavra diz que antes tem que ver como ele é com a sua família, como ele administra a sua casa, como ele cuida da sua esposa, como ele cuida dos seus filhos, como ele educa, como ele conduz a família. Se ele for bom nisso, provavelmente ele conduzirá bem a igreja do Senhor. Então esse é um dos critérios. Eu acho que isso tem sido uma coisa, não sei se para você isso é forte, mas é a verdade, é uma obra maligna nos tempos que nós vivemos. É um enfoque, é um trabalhar constante, contínuo, paulatino muitas vezes, né? Dia após dia, Satanás fazendo uma obra de destruição na identidade dos pais no contexto familiar. E está na hora da gente mudar isso. Sabe por quê? Porque a tua família vai ser abençoada. Não se delega para a esposa ministrar a palavra de Deus aos filhos. Não está escrito isso? Mas nós temos como pais, homens, você deve fazer a reunião na sua casa. Você é o sacerdote, você ministra a palavra de Deus sobre a tua esposa e sobre os teus filhos. Eles podem ter um momento da leitura ali no quarto e tal. Legal, isso é importante. Pode estar ali com a esposa, sim, lógico. Tudo bem, mas, querido, você sair de cena, a sua mulher ser a força da casa no sentido espiritual, tem trazido alguns problemas para muitos líderes espirituais hoje. Poucos homens, espiritualmente falando, na liderança de igreja, assumem um papel de força, de autoridade. Muitas vezes ele se coloca muito inibido nisso, quando as mulheres se levantam, às vezes, na maior ousadia. Por quê? As mulheres começaram lá atrás, terem espaço e fazem, e os homens não. Os filhos estão aprendendo com suas mães a se tornarem líderes espirituais. Está certo isso? O menino aprender com a mãe isso? Será que não tem nenhuma perda aí? Pastor, o senhor está sendo muito machista. Não, estou sendo realista para as coisas que eu vejo hoje, não só dentro de igreja, mas fora da igreja. Começa a ter problema dentro de casa, o cara vaza, como diz a turma, e deixa para a mulher resolver. Só que a mulher tem vida hoje também no trabalho, na competição de mercado aí de trabalho. É um acúmulo de coisas, é uma confusão de papéis, e o que nós vemos, resultado final, nós vemos os filhos, os pais dentro da igreja, muitos pais dentro da igreja, e os seus filhos vivendo uma outra vida. Por quê? Porque os pais não são referência para os seus filhos, porque tem uma história. O que você faz hoje está determinando o seu amanhã. Entende isso, irmãos? O que você está fazendo hoje está determinando o seu amanhã. Não é uma sentada como aquela imagem bonita ali de um pai encostado
no sofá e orando. É uma visão dessa que o seu filho se torna cristão. Mas ele se torna cristão quando vem dificuldades, tranquilidade, alegria, tristeza, e ele vê o pai de joelho, ele vê o pai de joelho, ele vê o pai de joelho, ele vê o pai de joelho. Aí daqui a pouco ele começa: pai, mas por que você fica tanto de joelho? Porque eu estou falando com Deus. Ah, é? Então existe essa autoridade espiritual, queridos. Falando para você aí, homem e mulher, você não deve acusar o seu marido, você não deve criticar o seu marido. Olha lá, o pastor falou, mesmo assim você não faz nada, você é um banana. A palavra de Deus te chama de rixosa. E a palavra de Deus diz que você está destruindo o seu lar, se você agir dessa maneira. Mas como é que se faz? Talvez o seu esposo não teve oportunidade na infância de ver o pai assumindo posições de maneira correta. Fica sem referencial. Então ajude. Vai lá, bem, eu quero te ouvir. Ah, mas eu não sei falar. A Bíblia fala. Mas eu não sei, então lê. Eu não sei ler, vai estudar. Faz alguma coisa. Você está entendendo? Incentiva. A mulher, olha, eu vou falar para vocês, mulheres, vocês têm os homens nas mãos. Se você não sabe, eu estou te falando que você tem. Tem que saber, né? Tem que saber o jeitinho, como é que chega, né? É Jesus. Então, mas isso é muito sério, irmãos. É muito sério. As meninas hoje não estão sabendo escolher os seus namorados porque não tem clareza da referência dos seus pais. Papel fraco, apagado. Chega irritado, só dando bicuda. Né? Sai de manhã, não despede, não diz nem para onde que vai. A criança chora, faz o menino se calar, o menino está desesperado, achando que o pai não volta. Nunca fala para o filho: filho, estou indo trabalhar, um dia chegará a tua vez, né? Mas fique tranquilo, tal hora estarei aqui. Aí seja de palavra, né? Falou tal hora chega. Aí teu filho fica tranquilo, aprende que o que você fala é a verdade. Está entendendo? É nas atitudes do dia a dia, irmão. Mas você precisa assumir: eu tenho uma responsabilidade na vida espiritual da minha família. E tudo, irmãos, para que haja prosperidade na sua casa. Eu não estou falando de dinheiro, mas a prosperidade no sentido de saúde, equilíbrio, paz. Os teus filhos serem conquistadores sobre a terra, como uma promessa de herança para os teus filhos, que eles serão conquistadores sobre a terra. Isso envolve um caráter forte, presente, amoroso, marcante dentro da sua casa, que é o papel masculino. Vocês estão entendendo isso? Não estou dizendo de mandão, de briguento, não é nada disso, é muito diferente disso. Ser firme não é ser autoritário, mas a firmeza é quando você discerne o que tem que ser feito e, portanto, vai ser feito desta maneira, não importa o que digam, é desta maneira. Por quê? Porque eu consultei o Senhor e o Senhor me disse: é assim e assim será. A tua mulher descansa nessa decisão, os teus filhos vão aprender a descansar nessa decisão. Entendem? Mas isso envolve atitude de sacerdote, que é estar na presença de Deus, primeiro pela sua própria vida, porque você é um instrumento de Deus. Do contrário, você não tem o que compartilhar. Mas então você entende o seu papel, você se alegra nesse chamado, você se envolve nesse chamado, você teme esse chamado, porque o Senhor te chamou, não tem jeito, né? E Ele diz que vai te abençoar nisso. Você vai ter experiências que outros não terão, mas você é o sacerdote do lar. É a sua vez. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Tudo tem um começo, meu irmão. É na presença de Deus que você vai aprender. Vai buscar o Senhor. Vai orar.
se envolva, se lance, mas mude as coisas, mude o seu papel, porque eu tenho visto, irmãos, pessoas, pregadores, mas quando você entra na casa dele, o filho não sabe nada de Deus, não conhece nada de Bíblia, não tem atitude nenhuma cristã. Então, o que é isso? O que está acontecendo naquela casa? Nada. Não tem nada lá. Quando nós chamamos você, querido, nós chamamos você, quando nós chamamos, olha, o ministério infantil precisa de ajuda. Não é para colocar, não é para encher de homem, é mulher. Ué, por quê? Porque nós sabemos, em algumas situações, algumas certas idades, que nós temos de criança aqui na igreja, tem mães e pais que não ficam confortáveis, por exemplo, de um homem conduzir a sua filha a um banheiro. Você tem essa segurança? Você tem esse conforto? Tenho certeza que não. Então, entendendo isso, nós temos que ter essa clareza e não abrir nenhuma brecha também nessa área e organizar isso. As mulheres são excelentes ministradoras da palavra, não são menos que os homens, mas estou falando dentro de casa, irmãos, a sua casa. Seu vizinho tem que ver que quando você se posiciona lá, não é como ele posiciona na casa dele, gritando com a mulher. Muito diferente disso. Aprenda a abençoar os seus filhos. Mas não é soltar a palavra ao vento. Não, entra na presença de Deus. Senhor, meu coração deseja isso aqui para o meu filho. O que o Senhor diz? Porque tem gente que acha que abrir a boca e falar coisas bonitas para o seu filho, aquilo vai acontecer. Desculpe, isso não é profetizar. Agora, se você vai na presença de Deus, Deus tem um plano para a vida do seu filho? Tem. Deus considera o desejo do seu coração? Lógico, Ele disse que deu autoridade para você. Você fala com Deus. Aí Deus vai te dando direção. Aí você chega e abençoa seu filho. Filho, você será isso. Eu já fiz isso um pouco com João Pedro, com Guilherme. Então, você está ministrando na vida do seu filho. Tem peso a esposa falar isso? Lógico que tem. Mas o meu filho, ele tem que se identificar comigo. Porque ele é homem e eu sou homem. Está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Então, e é muito importante esse papel, essa firmeza na vida também das filhas. Por quê? Porque quando a filha descobre que existe um pai que ama ela, que cuida dela, que zela por ela, que respeita ela, ela não vai escolher homem diferente disso. Quando ela passar o olho na turma, eita, está muito longe do meu pai. Deixa quieto. Na hora que aparecer um do tipão, ou melhor, é de Deus, né? Irmãos, isso é muito sério. Talvez você não entenda com clareza isso, mas em nome de Jesus, esposa, estimule o seu esposo, anime ele a tomar esta posição. Homens, não fique esperando a tua mulher fazer aquilo que cabe a você fazer. Se você não fizer, ela vai fazer. Mas lembre-se, vai ficar uma falta. Vai ter falta aí. E você está perdendo a bênção de estar na posição. Toda pessoa que assume a posição que Deus o chamou, ele é ricamente abençoado. Ricamente abençoado. Deus vai trazer revelações para você.
Deus vai trazer entendimento de coisas que você não tinha. Por que Ele está fazendo isso? Porque você tem que levar para a sua família. Você alimenta a sua família. Então Deus vai te dar. Agora, se você sai dessa posição, para que Ele vai te dar? Ele vai dar para quem está se posicionando. Para quem? Para a esposa. Mas tem falta. Deus não se alegra com isso. Então, tua família tem que ser plena. Eu sei que eu e você queremos isso. E é possível isso, tem como promessa estas coisas. Amém, irmãos? Os homens só, né? Amém? Tem promessa, está escrito. Mas não acontece porque está escrito. Acontece porque está escrito, você entendeu a revelação de Deus e você se posiciona baseado na revelação. E aí Deus completa a sua obra. É maravilhoso. Amém? Vamos orar? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente chega em casa cansado, às vezes a esposa está com um pouco mais de gás, e eu acho que não é gás, é clareza da necessidade, e ela vai lá ministrar, né? Não deixe essa responsabilidade só sobre ela. Comece a se envolver. Você vai ver a alegria dos teus filhos nisso. É alegria, viu, irmãos? Alegria. Eu tenho a alegria de todos os dias dos meus filhos quando eu estou cansado, realmente cansado, tomo um banho, aí dá aquela vontadezinha de ficar um pouquinho por ali, né, no quarto. Aí entra um dos dois e fala assim: pai, o senhor não vai ler a Bíblia conosco hoje? Quando eu ouço um negócio desse, tem jeito, né? Não tem jeito. Eu falo: Senhor, desejei tanto isso, agora que eu vejo isso, eu vou dizer um não? Aí a gente desce, vamos ler a palavra, oramos, tão gostoso. Viu, irmãos? Conquiste isso. Conquiste, porque tem esse espaço para você. E que o inimigo da nossa alma seja envergonhado na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Palavra abençoada, assuma o seu lugar, querido. Eu quero orar para que você, querido, entregue esse fardo que foi ministrado aqui no teatro. Entrega o fardo do cansaço e recebe de Deus essa ministração, porque você é sacerdote. O Senhor não te chamou para ser menos que isso. Você é sacerdote. Assuma o lugar que Deus te chamou para ver. Vamos orar por eles. Vocês podem estender as mãos, queridos? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque aqui estão os homens que o Senhor levantou em cada lar, que o Senhor estabeleceu como sacerdotes, para Deus ministrar sobre a vida dos seus filhos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que aqueles que ainda não assumiram essa posição de sacerdote, que o Senhor tire do ombro deles o fardo pesado, e coloque, Senhor, o teu fardo que é leve, ó Deus, e que eles aprendam contigo a serem pais misericordiosos, pais amorosos, pais, ó Deus, que trazem para dentro da sua casa a palavra do Senhor. Pais que fazem, ó Deus, muito mais do que sustentar a sua casa. Pais que sustente o altar do Senhor dentro do seu lar. Nós abençoamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos cada pai aqui presente. E te louvamos, Senhor, porque eles são pais. Porque o Senhor trouxe sobre a vida deles a prosperidade de ter um lar, Senhor. Que o Senhor os enriqueça com sabedoria, com saúde, com muita mansidão, Pai, para serem o que o Senhor chamou para que eles sejam, Pai. Que a Tua palavra seja verdade na vida deles, ó Deus. Que eles tenham sucesso no trabalho. Que eles tenham sucesso como homens de Deus. Que eles tenham sucesso como pais. Para que os seus filhos sejam, Deus, como diz a Tua palavra, como flechas na mão do guerreiro, ó Deus.
que eles alcancem o alvo certo, Pai. Que os seus filhos sejam motivos de honra e não de vergonha, Senhor. E o instrumento que o Senhor vai usar para que os filhos sejam instrumentos de honra são esses homens, Pai. Nós os abençoamos e te agradecemos pela vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor pela vida deles, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, vamos terminar este culto, vamos ficar de pé. Nós sabemos também que a igreja ela se torna forte quando a igreja é constituída por famílias. Então você que talvez esteja aqui hoje sozinho, né? Talvez sem a sua família, nós devemos estar sempre orando por isso. Senhor, traz a minha família. Traz a minha família, porque a alegria fica completa, né? Tá bom? Então erga a sua mão para o alto, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que nós pudemos realizar neste lugar para expressar a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Meu Deus, te damos graças pela tua palavra, que ela é poderosa, Senhor, para despertar, para gerar vida em nós, Deus. A tua palavra é vida para nós. Amado Deus, que nós te pedimos que essa semana seja mais uma semana, Deus, debaixo dos cuidados do Senhor. Meu Deus, que esta palavra gere realmente transformação e que cada lar possa ter os homens tomando a sua posição. E que em breve nós tenhamos testemunhos, Deus, dos resultados dos homens estarem tomando o sacerdócio novamente em suas mãos. E que o amor do Senhor, Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, e consolação do Teu Santo, doce Espírito, esteja com esta igreja, Senhor, todos os dias da sua vida. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Semana de vitória, em nome de Jesus.